Professor, professora, saudações, estamos de volta falando da pedagogia histórico-crítica. Isto é, vimos nos blocos anteriores que falar de pedagogia histórico-crítica é diferente de falar de tendência pedagógica crítica social dos conteúdos. E que a pedagogia histórico-crítica possuía dois pilares fundamentais: a psicologia histórico-cultural e o materialismo histórico-dialético. A partir do momento que você é capaz de entender a psicologia histórico-cultural, isto é, nós seres humanos somos construídos por outros seres humanos em função da nossa vida e existência em sociedade, e entender o materialismo histórico-dialético, que afirma que o que nós somos é fruto do ambiente material que nos cerca, podemos entrar no que vem a ser a pedagogia histórico-crítica. No Brasil, a pedagogia histórico-crítica é, antes de mais nada, um método de trabalho pedagógico que propõe uma educação vinculada à realidade econômica, sociocultural dos educandos, econômica e sociocultural dos educandos, ligando o ensino a uma reflexão e posterior ação transformadora da realidade e da prática social. Se eu proponho um método de trabalho que me permite ver a realidade econômica e sociocultural, eu estou buscando ver o alicerce. É uma proposta de trabalho que me ajuda a ver os alicerces daquele edifício. Isso é perceber que a ideologia, a religião e que outros fatores políticos e sociais são determinados pela forma como nós produzimos nossos bens. Essa pedagogia procura nos mostrar como são os alicerces daquele prédio. Se a gente entende os alicerces daquele prédio, nós somos capazes de mudar a estrutura do próprio prédio. A pedagogia histórico-crítica é preconizada por Demerval Saviani no livro Pedagogia Histórico-Crítica, da editora Autores Associados. Então eu sugiro a você que oportunamente, assim que você tiver disponibilidade de tempo e dinheiro, faça a aquisição do livro Pedagogia Histórico-Crítica e leia. Ao ler o livro, você vai perceber que o livro como um todo te direciona para 6 tópicos principais. O tópico do conceito do que vem a ser educação, das relações de trabalho, da dialética que você conhece muito bem, da relação entre política e técnica, do próprio método da tendência pedagógica, no caso da pedagogia histórico-crítica, e do saber. O livro é amplo. Acreditamos que, para fins de prova, o seu examinador detém a sua atenção principal à questão do método, o que vem a ser o método utilizado pela pedagogia histórico-crítica. Vamos fazer aqui uma revisão sobre os métodos de trabalho das tendências pedagógicas como um todo. Você estudou na aula de tendência pedagógica que o método utilizado na tendência pedagógica tradicional é o método expositivo. Isto é, na tradicional, o método expositivo. Você estudou que o método utilizado na tendência pedagógica diretiva, também conhecida como escola nova, também conhecida como progressiva, também conhecida como progressivista, também conhecida como pragmática, vários nomes para uma só tendência, lá com Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo. O método utilizado nesta tendência é o método de pesquisa. Já na da não diretiva é o método clínico de Carl Roger. Na tecnicista você estudou o que é a instrução programada. Na tendência pedagógica progressista libertadora é o método dialógico, erotemático dialógico. Já na libertária é o da vivência grupal. E dentro da psicologia histórico-cultural, que seria a pedagogia, a tendência pedagógica progressista crítica social dos conteúdos, se eu olhar ela sob o olhar do Saviani, chamando-a de pedagogia histórico-crítica, eu vou dizer que a própria tendência é um método em si, porque ela vai propor um método de trabalho inovador, um método de trabalho que visa, em primeiro lugar, estimular a atividade e a iniciativa do professor. Alguns métodos não estimulam muito a iniciativa e a atividade de trabalho do professor. Se você trabalha com a pedagogia histórico-crítica em sala de aula, tem que ter iniciativa.
Tem que desenvolver atividades o tempo todo? Tem. Esse método requer que você, professor, tenha um papel extremamente dinâmico em sala de aula. Esse método, o método proposto pela pedagogia histórico-crítica, favorece o diálogo dos alunos entre si, com o professor e os alunos entre alunos, sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente. Então, em uma sala de aula que se trabalha o método da pedagogia histórico-crítica, não há silêncio. Há zum o tempo todo. É professor falando com aluno, aluno falando com professor falando com a turma toda falando com ele, os alunos falando entre si. O diálogo é geral. Nesse contexto desse método, leva-se em conta os interesses dos alunos no trabalho que é desenvolvido em sala de aula, leva-se em conta os ritmos de aprendizagem dos educandos, leva-se em conta o desenvolvimento psicológico dos educandos. Tudo isso faz parte do método, sem perder de vista a sistematização de natureza lógica dos conhecimentos, sua ordenação e a sua gradação, porque a gente vai ordenando e vai fazendo uma gradação de conhecimentos para efeitos do processo de transmissão e assimilação dos conteúdos cognitivos, porque estamos preocupados sim aqui com conteúdos de natureza cognitiva, ok? Então essa é a ideia. Deriva, segundo o próprio livro do Saviani, esse método deriva de uma concepção que articula educação e sociedade e parte da constatação de que a sociedade em que vivemos é dividida em classes com interesses opostos. Se soubermos como a estrutura básica da sociedade funciona e quais são os interesses que fazem com que ela seja modificada, alterada, somos capazes de mudar a própria sociedade. Vale a pena destacar que Saviani fala que esse método de trabalho dele não é dividido em fases, ele é dividido em momentos. Ele tem vários momentos e cada momento tem o seu próprio tempo de duração e ele vai variar de acordo com o grau de desenvolvimento dos alunos e a sua maturidade. Então aqui nós temos os 5 momentos em que o método da pedagogia histórico-crítica há de se dividir. O primeiro momento é conhecido como o momento da prática social inicial. O segundo momento é conhecido como o momento da problematização. O terceiro momento é conhecido como o momento da instrumentalização. Depois nós temos o momento da catarse. E por último nós temos a prática social final. Aparentemente isso aqui é um círculo, mas não é, porque essa prática social aqui que termina não é a mesma prática social que começa. Começamos com uma prática social, problematizamos, instrumentalizamos, ocorre a catarse e ao final da aula temos uma nova prática social, que é a mudança de ação ou a mudança de atitude, a transformação do educando após ter passado pelas fases anteriores. Isso é, o educando entra na sala de aula, e sai outro, um outro ser transformado e apto a mudar um aspecto da sociedade em que vive. Não ela toda de uma vez, mas mudando aspecto por aspecto da sociedade em que vivemos, somos capazes sim de transformar a sociedade. Então você não tem aqui um círculo, mas você tem necessariamente uma espiral. Isto é, esse desenho não acaba onde ele começa. Temos a prática social inicial, nós temos a problematização, nós temos a instrumentalização, nós temos a catarse e nós temos uma nova prática. Ele vai girando como uma espiral para frente. É o que chamamos de currículo em espiral. Vamos às fases do método. Mas a melhor forma, na verdade, de você entender como o método funciona, não é o Hammurabi aqui te explicando o método, porque eu vou te explicar o método e você não vai conseguir responder uma questão de prova sobre o método, a não ser que ela seja muito leviana. Se for uma questão mais elaborada, você vai ter problema. Então eu vou fazer diferente com você. Eu vou aplicar o método nesta aula. Vai ficar um pouquinho mais longa, mas a partir do momento que eu aplico o método, você entende como ele funciona e é capaz de responder qualquer questão de prova sobre o tema. Então vamos lá ao método. Entrei na sala de aula, você aí é o meu aluno, eu sou o seu professor e nós vamos falar de meio ambiente. Vamos pegar um tema transversal, meio ambiente. O que nós sabemos sobre o meio ambiente? Tudo que a gente sabe sobre o meio ambiente tem a ver com a nossa prática social inicial. Quando a gente fala de meio ambiente, da questão ambiental, a gente vai falar da poluição do ar, a gente vai falar da questão da poluição da água,
A gente vai falar da questão do desperdício de recursos naturais, a gente vai falar do desmatamento, a gente vai falar da fome no mundo, porque as questões ambientais implicam em fome em 1/3 do mundo, a questão do desemprego, porque a questão ambiental implica em questões sociais, implica em desemprego sim, e vamos buscar uma solução para estes problemas. Aqui, em sala de aula, podemos encontrar soluções para a questão da poluição do ar? Sim. Da água? Sim. Do desperdício de recursos naturais? Sim. Do desmatamento? Sim. Da fome no mundo? Sim. Da questão do emprego? Podemos encontrar, sim, soluções para estes elementos. Então, o método vai começar. Começando com a prática social inicial. Segundo o próprio livro do Saviani, professores e alunos se encontram em níveis diferentes de compreensão, isto é, de conhecimento e de experiência. A prática social, enquanto no início de um trabalho pedagógico, tem uma compreensão precária, chamamos essa compreensão precária de síntese precária. Ao final, a compreensão do aluno torna-se de caráter sintético no final do processo. Isso é, a aula começou e a gente vai discutir meio ambiente, mas vocês não sabem muito sobre meio ambiente. Em tese, eu sei mais, eu sou o professor. Se eu estou propondo o tema, é porque eu sei algo que aparentemente vocês não sabem. Estamos em níveis de conhecimento e experiência diferentes. O que vocês sabem é o que a gente chama de síncrese precária. É um conhecimento inicial que não foi muito bem trabalhado. Esse conhecimento inicial da prática social inicial é chamado de síncrese precária. O conhecimento inicial é aquilo que você sabe porque viu na televisão, ou já ouviu falar, já viu algum comentário a respeito. Quando chegarmos na prática social, lá no finalzinho de novo, estamos na prática social inicial, síncrese precária. Depois vamos para problematização, depois instrumentalização, depois catarse, depois vamos para, novamente, a nova prática social, a prática social final, agora que você vai ter passado por todo um esquema de trabalho em sala de aula, eu trabalhei o tema, eu instrumentalizei, eu te dei uma série de novas informações, o conhecimento que você vai sair da sala não é mais um conhecimento precário, e sim sintético. Isso é, ele é maior, ele é mais profundo, ele é mais profícuo do que o conhecimento inicial. O conhecimento inicial era precário. O conhecimento final, ele é sintético, isto é, ele é mais trabalhado, ele é mais elaborado. Então, traduzindo isso aqui, tá? Conhecimento de síncrese é o conhecimento já adquirido pelo aprendiz. Neste momento, devemos dialogar com os alunos sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar. Perguntas devem ser feitas aos alunos. Como o tema, no caso, meio ambiente, que é o tema da aula, está presente na sociedade e na vida de vocês? De que forma os meios de comunicação tratam esse assunto? Há alguma preocupação das autoridades com relação à questão ambiental, de fato? E que preocupação as autoridades realmente têm? Há preocupação das pessoas com relação a esse tema? E que preocupação elas têm? Então, na prática social inicial, a gente lança o tema, faz perguntas, sonda um pouco do que o aluno sabe, porque afinal o conhecimento dele nesse momento ele é sincrético, ele é inicial, ele é incompleto. Passamos para a segunda fase do método, que é a problematização, que é a identificação dos principais problemas postos pela prática social e, em consequência, que conhecimento é necessário para dominarmos o assunto. Nesse momento a gente vai fazer uma série de perguntas e puxar a brasa para uma sardinha. A gente pergunta na problematização, por exemplo, quem financia o desmatamento no Brasil? Você sabe me dizer quem é que financia o desmatamento na floresta amazônica? Não? É normal. Talvez a maioria de vocês não saiba, tá? Nesse momento da problematização, questões da prática social podem ser desenvolvidas com auxílio do próprio conteúdo, tá? Você sabe quem financia? Não. Você sabe por que essas pessoas financiam o desmatamento na Amazônia? Também não sabe. Você não sabe nem quem financia, nem sabe o porquê, né? Porque São Paulo vive a maior crise de falta de água de sua história. Você sabe por quê? E qual é a sua relação, embora você não more em São Paulo, talvez, com a falta de água em São Paulo? Não, né? O que é preservar o meio ambiente no campo e na cidade? O que é preservação ambiental para você no campo e na cidade?
Então, a gente aqui levanta uma série de questões. Vamos trabalhar na nossa aula a questão da poluição? Sim, vamos trabalhar a questão da poluição. Poluição do quê? Poluição do ar, poluição da água? Vamos trabalhar o que efetivamente? Então, como eu coloquei lá no comecinho, na problematização a gente indaga. A gente pode pegar a questão da poluição do ar, poluição da água, desperdício de recursos naturais, desmatamento, fome, questão social e como nós vamos resolver isso. A problematização coloca na pauta todas as questões ambientais, já que o tema é meio ambiente, que vão ser discutidas. E puxa a brasa para uma sardinha. Sim, o tema pode ser direcionado em sala de aula, mas por uma questão conceitual ou científica, que é o que eu vou fazer aqui no nosso exemplo. Ou por uma questão legal. Podemos falar de meio ambiente sob o ponto de vista legal. Podemos falar de meio ambiente sob o ponto de vista conceitual ou científico. Podemos falar de meio ambiente sob o ponto de vista cultural. Podemos falar das questões ambientais sob o ponto de vista político. Podemos falar das questões ambientais sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista educacional. Podemos falar das questões ambientais sob o ponto de vista prático. Na problematização você direciona que ponto de vista você quer que seus alunos atentem mais. Vamos nos atentar mais ao ponto de vista de natureza científica. Como? Através da instrumentalização. Diz o livro de Saviani que a apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados pela prática social, ou seja, trata-se da apropriação por parte das camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social, que travam dioturnamente para se libertarem das condições de exploração em que vive. Nossa, eu não entendi nada do que o Saviani falou, então eu vou preferir usar o que eu uso de linguagem para dizer o que é instrumentalização. Às vezes a gente lê o livro do autor, não nos dá o pleno entendimento do que ele quis dizer. O que é instrumentalizar? A instrumentalização, na prática, constitui no conjunto de ações do professor, ações didáticas e pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos a serem trabalhados e as dimensões expostas. São as ações didáticas do professor para ampliar o conhecimento dos alunos, para tirar o véu diante de seus olhos e permitir que eles vejam o que antes eles não viam. Essa instrumentalização pode ser feita através de uma exposição oral do professor. Essa instrumentalização pode ser feita através da leitura de textos ou de leis, através de palestras, através do desenvolvimento de trabalho de pesquisas. São ações pedagógicas do professor e dos alunos para podermos trabalhar o tema em sala de aula. Essa ação pode ser uma discussão em grupo, pode ser uma visita a um museu ou um laboratório, pode ser utilizando, por exemplo, de filmes, de livros, de periódicos, de jornal, de internet. Particularmente quando eu gosto de instrumentalizar alguma coisa nas turmas de jovens e adultos, eu trabalho com EJA, Educação de Jovens e Adultos, eu gosto de usar filmes, eles são muito ilustrativos. Então vamos instrumentalizar, vamos falar de meio ambiente, vamos falar inicialmente de meio ambiente no que concerne a poluição do ar e do que concerne a poluição de água, aquíferos, desmatamento, entre outros. Gases da vaca igual a gás metano. Gás metano igual 20 vezes mais forte que CO2. Uma vaca igual a 250 gramas de metano no ar. 1,4 bilhão de vacas no mundo igual a 350 mil toneladas de gás metano no ar. 350 mil toneladas de gás metano igual a 50 milhões de carros poluentes. Saldo: 16% das emissões de gases de estufa na atmosfera vem do pão da vaca. Eu queria muito que esse documentário não fosse necessário, mas ele é mesmo indispensável. Acho que todas as pessoas têm o direito de saber o que se esconde por trás desse hábito aparentemente inocente de comer carne. Pode parecer um ato banal, mas ele interfere diretamente na sua saúde, no nosso meio ambiente e no bem-estar dos animais. É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo.
A questão do consumo de carnes no mundo está ficando muito complicada por muitos ângulos, né? E esse das consequências sobre o meio ambiente é um deles. É uma atividade humana, agropecuária, que é considerada muito importante, em particular no estado de Santa Catarina. Mesmo assim, pelos impactos que tem, diversos impactos, e eu vou me limitar aos impactos no fato de poluir, estragar o meio ambiente, o impacto sobre os recursos hídricos, em particular, é muito grande. Em 7 anos, dobrou a produção mundial de carne. Ela passou para 250 milhões de toneladas anuais. E isso produz um efeito muito complicado sobre o meio ambiente. Quer dizer, exige cada vez mais área, exige cada vez mais água. O consumo de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta, ainda que a gente não leia dessa forma. Mas esse é o problema número 1 do planeta hoje. Se a gente quiser resolver o problema da camada de ozônio, o problema da fome no planeta, se a gente quiser resolver o problema da distribuição de renda, da concentração de renda, nós temos que trabalhar o consumo da carne, por mais absurdo que isso possa parecer. Em 50 anos, o rebanho bovino no mundo se multiplicou por 5, passou para 6 bilhões de cabeças. O rebanho de aves passou para 16 bilhões de animais. Santa Catarina, para se limitar à população deste estado, tem uma população humana em torno de 5 milhões de habitantes. Bom, a população suína do estado equivale a 45 milhões de habitantes. Nós vamos ter mais boi que gente no planeta. No Brasil nós estamos ali, quantidade de boi e de gente, né? Se a gente falar de porcos, galinhas, aí a coisa já passou faz muito tempo. Mas na pecuária, na Amazônia, hoje existem 35 milhões de cabeças de gado na Amazônia, e existem 22 milhões de habitantes, né? Neste momento mesmo está em discussão a questão do avanço da fronteira agropecuária na Amazônia. Está muito claro uma coisa: a pecuária foi a principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica, foi a principal responsável pelo desmatamento da Caatinga e foi o principal fator de desmatamento do Cerrado e agora da Amazônia. Ainda uma outra consequência é a de infiltração nos lençóis freáticos e nos aquíferos subterrâneos dos medicamentos e dos hormônios que têm sido usados nas criações. Isso está se tornando um problema muito grave. A população de suínos é o equivalente a 45 milhões de humanos, pelas dejeições que são 7, 8 vezes o que produz um humano por dia. Isso vai para onde? Vai para pequenos açudes, ou hoje em dia algumas esterqueiras, e eu digo algumas porque apesar de diversos programas não tem um tratamento conveniente, então vai para recursos hídricos, para diluição, para diversas disposições finais que não são convenientes. Chegam ao mar 100 milhões de toneladas de nutrientes por ano. E isso está provocando uma disseminação descontrolada de algas que no processo de decadência, de degenerescência e no que afundam, elas também têm graves efeitos sobre a biodiversidade. Em Santa Catarina, os rios estão poluídos a mais de 90%. Os últimos rios classe 1 no estado estão disputados por algumas empresas que, depois de instaladas, exigem uma espécie de monopólio da água por causa da qualidade e elas não deixam de poluir. Então a água doce do planeta está sendo comprometida pela pecuária, basicamente. Fora o que o boi, em termos do que ele tem de estrume, né, fora do que ele coloca de dejetos que podem ter bactérias e vírus na água do consumo humano, né, sem falar e de outros animais, né. Hoje em dia, no mundo inteiro, você tem em torno de 10 mil pessoas que morrem
por causa de doenças veiculadas pela água. E produzir 1 quilo de carne de boi exige 15 mil litros de água, segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir 1 quilo de cereal, se produz com 1.000 e poucos litros de água. Este quadro foi elaborado pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A FAO traz que um bode precisa de 8 litros por dia, uma galinha de 10 litros por dia, um peru de 20 litros, uma vaca leiteira de 40 litros. Por que isso? Porque considera o total da água necessária para completar o ciclo de criação desse produto. Você, quando exporta 1 quilo de frango, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de milho, você está exportando a água que serviu para isso. Tem países que não podem mais se sustentar, não podem mais produzir os alimentos de sua população, simplesmente porque não tem água suficiente para isso. O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária, já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. A gente só fala em CO2, né, dióxido de carbono, mas não é verdade. Tem os aerossóis, tem o metano, é o CH4, né, e tem o CO2. No processo de digestão, o boi com os seus arrotos e as suas flatulências, né, ele gera metano. E o metano, embora tenha uma vida muito mais curta do que o dióxido de carbono, ele permanece menos tempo na atmosfera, ele é muito mais nocivo, ele é 20 vezes, pelo menos, mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Está proibido na Dinamarca, na Alemanha do Norte, ter essas instalações de produção de suíno, porque é impossível lidar com as consequências dessa poluição. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne, porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis, porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do rio Amazonas, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui ao sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Que em uma década, de 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportação. Então, os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, e principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos. O Brasil deveria ser obrigado, em primeiro lugar, a alimentar a sua população e em condições, digamos, saudáveis, e se sobrar e não houver impacto de saúde, impacto ambiental e outros, ele poderia pensar eventualmente em exportar algumas sobras. E tem um outro ângulo da questão, que é o Brasil ficar nessa posição há muitos séculos de fornecedor de produtos primários
né, com pouco valor agregado e com os preços controlados fora do Brasil, são ditados pelas grandes corporações internacionais. Que o potencial consumidor de carne da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, precisa saber que essa carne que vem com cheiro de floresta queimada, ela vem carimbada com destruição da camada de ozônio do planeta, vem carimbada, né, com toda essa cadeia de sofrimento, de problemas que ela significa, né? Nós estamos falando em sustentabilidade e praticando a insustentabilidade para as gerações vindouras. Os relatórios da ONU dizem que se todas as pessoas no mundo consumissem como norte-americanos, como europeus ou como japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas como a Terra para produzir para eles. A questão não é apenas brasileira, já que outros países são grandes produtores de todos os tipos de carnes, bovina, suína, avícola e caprino, se você quiser. Tem gente que consome carne de cavalo. Essa carne só alimenta 10% da humanidade, 20%, eu não tenho a conta precisa, mas é uma quantidade pequena. Quer dizer, é a quantidade que não passa fome, que se deixasse comer carne, não iria passar fome, porque tem outras alternativas, tem dinheiro para outras alternativas. Agora não. Quando tem 1/3 da humanidade em condições miseráveis de passando fome, né, ou no limite da fome, nós podemos resolver esse problema imediatamente liberando o cereal que vai para a pecuária. Então o boi é assim, a opção pelo consumo de carne é sim o principal responsável pela fome do planeta. O Brasil, em 1964, tinha 1% do comércio exterior do mundo, no valor. 40 anos depois, com todos os subsídios e incentivos e todo esse crescimento, ele continua tendo 1% do comércio exterior do mundo, porque os preços são controlados lá fora. Se a gente tivesse hoje a mesma área de pecuária da Amazônia com agricultura, nós estaríamos gerando 20 vezes mais empregos, né, uma renda muitas vezes maior, e provavelmente o impacto também seria menor. Na Amazônia eu conheço mais de 500 projetos bem-sucedidos que mostram uma alternativa para a pecuária aqui, como fazer o artesanato ali, como extrair a madeira de forma sustentável da floresta. Nós teríamos que reduzir a produção, ter outro tipo de produtividade, aí nós voltamos aos valores, e isso não é compatível. O nosso sistema econômico capitalista quer acumulação e quer mais acumulação e mais lucro e cada vez mais lucro. Faz isso às custas de tudo. Nós aqui, não eu, porque não como mais carne, decidi que isso não faz sentido ambientalmente para o meu corpo. Nós aqui, enquanto cidadãos aqui do Sudeste, principalmente, consumimos a carne da Amazônia. Então a Amazônia está sendo comida, né, dia a dia, né, e as pessoas não percebem esse ato. Né. E a gente fica olhando aí foto de satélite, foto de queimada, é como ficar olhando a febre, não olhando a doença. A doença é a pecuária e o doente é quem come o boi. Então, por muitos ângulos, essa questão das carnes está sofrendo sérios questionamentos, né? Sem falar nas campanhas em defesa do direito à vida. Muito bem. Agora que você já sabe a verdade, sabe que você, com seus hábitos alimentares, é o grande poluidor dos aquíferos brasileiros. São Paulo está faltando água. Por quê? Por causa do consumo de carne bovina. Porque é o consumo de carne bovina que polui os rios e os aquíferos. Hoje está faltando água. Por quê? Porque nós, como sociedade, consumimos carne demais. Falta água em São Paulo. Efeito estufa, poluição da camada de ar da atmosfera e fragmentação, buracos na camada de ozônio. Por quê? Porque nós comemos carne, porque a carne é do boi, o boi solta flatulências, a flatulência do boi é o metano, e o metano é 20 vezes mais destrutivo da camada de ozônio do que o CO2. Porque
temos desemprego? Porque se pegássemos essas áreas, essas terras onde há pecuária e desenvolvêssemos a agricultura familiar, empregaríamos 20 vezes mais pessoas do que empregamos com a pecuária. Porque há fome do mundo, porque o cereal que poderia ser distribuído para matar a fome das pessoas está sendo utilizado para alimentar boi, e o boi é alimento de menos de 10% da população que, se não tiver o boi, não vai passar fome. Então, se eu, ao invés de prender o cereal e destinar ele para a produção bovina, para alimentar boi, para alimentar 10% da população do mundo, eu posso alimentar outros 40%, 50% da população do mundo com esse cereal diretamente. Eu poderia resolver o problema da fome do mundo se a gente parasse de consumir carne bovina, ou reduzisse drasticamente o consumo da carne bovina. Você viu que os países da Europa, por exemplo, eles importam água do Brasil porque cada quilo de carne para ser produzido utiliza pelo menos 15 mil litros de água. Atualmente a pegada da água atualizada está da ordem de 17.100 litros. Cada quilo de carne para ser produzido consome 17 mil litros de água. Agora, para eu produzir 1 quilo de batata, eu preciso de 132 litros de água. 132 litros de água, eu produzo 1 quilo de batata. Com 132 litros de água, eu produzo 1 quilo de batata. Com 132 litros de água, eu não produzo 50 gramas de carne. Não produzo 50 gramas de carne, mas produzo 1 quilo de batata. Com 17 mil litros de água, que é o que eu uso para fazer 1 quilo de carne, eu posso produzir 12 quilos de cereais. Ao invés de eu ter 1 quilo de carne, eu teria 12 quilos de cereais. Os recursos da água, embora sejam renováveis, não são renováveis na proporção ou na velocidade com que nós a consumimos. O Brasil é o maior exportador de água do mundo. Exportamos água. Cada quilo de carne traz em sua produção 17 mil litros de água. Se nós agregássemos naquele quilo de carne o valor da água que ele consumiu para ser produzido, o quilo de carne era impagável. Nenhum país do mundo ia conseguir comprar carne aqui. Porque comprar carne implica comprar 17 mil litros de água. Os países, quando importam carne do Brasil, não estão importando carne, estão importando água. Porque eles não estão tirando a água do aquífero deles para produzir carne, a água deles está lá. Eles estão trazendo a nossa água, eles estão importando água. E o pior, o Brasil não ganha 1 centavo. Ele é o maior exportador de água do mundo e não ganha 1 centavo pela água que exporta. Desmatamento da Mata Atlântica, o que causou a pecuária. Desmatamento do Cerrado, o que causou a pecuária. Desmatamento da Amazônia, o que causou a pecuária. Vamos lá. Desmatamos a Amazônia. Para quê? Para plantar soja. Para plantar soja para quê? Para o boi comer. Legal. Para o boi comer. Quem come o boi? Você. Você come o boi. Então, a partir do momento que você come o boi, você comeu toda a soja que o boi comeu, soja essa que foi plantada no local que foi desmatado. Então, quando você pagou aquele quilo de carne, você custeou, você financiou o desmatamento na Amazônia. É o desmatamento na Amazônia que você critica tanto. Quem paga por ele é você, quando compra o seu bifinho lá no supermercado ou quando vai na churrascaria comer uma carninha. Quem pagou o indivíduo para desmatar a Amazônia foi você. Para causar as alterações climáticas, se hoje o mundo está muito quente, se tem enchente, se onde é frio ficou frio demais, se a gente vive esse desequilíbrio climático, ele começa esse desequilíbrio climático na sua mesa, na sua opção alimentar, porque é a pecuária, o consumo de carne, o maior fator de degradação do meio ambiente. Poluição da atmosfera, como você viu no vídeo, poluição dos aquíferos, desemprego, porque se utilizássemos as terras para agricultura familiar, não haveria gente desempregada no país. Falta de água dos aquíferos, doenças, sem falar aqui em doenças, o vídeo nem entrou nesse mérito. O vídeo nem entrou na questão da produção animal, a gente só está preso aqui às questões científicas. Então, isso é instrumentalizar, é dotar você de um conhecimento que antes você não tinha. Mas para isso você precisa ter uma certa maturidade para assimilar este conhecimento. Um bife de 200 gramas
que você tem no seu prato, no seu almoço. Ah, meu almoço tem um bifinho de 200 gramas. Aquele bifinho de 200 gramas, para ser produzido e chegar no seu prato, ele consumiu uma média de 3.400 a 3.500 litros de água. Pasme, um bife de 200 gramas, pegada da água ou pegada hídrica, pesquisa sobre isso, professor. 3.500 litros de água, 3.400 a 3.500 litros de água. Você come um bife de 200 gramas no almoço, mais alguns cereais, legumes e verduras. Seu prato de comida no almoço consumiu uma média de 5.000 litros. Cada prato de comida consumiu uma média de 5.000 litros de água, acredite. Pasme, imagina 5 caixas d'água de 1.000 litros. É o necessário para fazer um prato de comida. E aí você come um bifinho de 200 gramas no almoço, um bifinho de 200 gramas no jantar, 5.000 litros de água no almoço, 5.000 litros de água no jantar. Só de almoço e jantar você consumiu hoje 10.000 litros de água. É o que você, professor, consumiu hoje. Se você simplesmente tirar o bife do almoço, tirar o bife do jantar, aumenta, bota mais cereais, mais verdura, mais legume no almoço, mais legume, mais verdura no jantar e tira o bife. Você terá tirado 7.000 litros quase, 7.000 litros de água do teu consumo diário. Terá economizado 7.000 litros de água se você tirar o bife do almoço e o bife do jantar. Você terá feito refeições principais por 3.000 litros de água. Ao invés de 10.000 com o bife no almoço, bife no jantar, mais cereais e legumes e verduras, 10.000 litros no dia. Tirei o bife do almoço, tirei o bife do jantar, 3.000 litros por dia. Você economizou 7.000 litros de água só tirando a carne do teu prato. 7.000 litros de água por dia. Se você fizer isso 6 dias na semana, 6 dias na semana, eu não estou falando para você ser vegetariano, não. Estou falando para você deixar de comer carne 6 dias na semana. No 7º dia, coma. Também não coma valendo pelos 6, não. Coma normalmente. Se você deixar de comer carne durante 6 dias na semana, 7.000 litros por dia vezes 6 dias na semana, dão 42.000 litros de água por semana que você economiza. Um total de 168.000 litros de água por mês. Um total de mais de 2 milhões de litros de água por ano se você deixar para comer carne uma vez só por semana. É impossível? Não é. Começa comendo carne. Se você come carne todo dia, começa um dia só sem comer carne, depois vai para 2, depois vai para 3. O que vai acontecer se a gente passar a comer muito menos carne? Se a gente consumir metade da carne que a gente consome, nossa saúde vai agradecer. E em pouco tempo, a produção de bois vai se ajustar. Por quê? Porque só se tem boi na proporção que tem hoje no mercado, porque tem mercado consumidor. Se não tivesse mercado consumidor, não haveria essa produção. Se nós consumirmos metade da carne, a lei da oferta e da demanda, a quantidade de bois no mundo vai cair metade. É menos gás metano na atmosfera, é menos poluição de aquífero, é mais saúde para você, metade das terras vai ficar disponível, é menos gente desempregada. Olha quanta coisa boa acontece se a gente consumir metade da carne. Olha agora a responsabilidade que você, professor, tem para com você e para com a sua sala de aula. Esse momento é o momento da catarse. É o momento em que a ficha cai, porque agora você sabe algo que antes você não sabia. E talvez preferisse não saber, mas agora você sabe. A catarse é quando a sua estrutura, aquilo que você sabia que era sincrético, se torna sintético, torna-se uma superestrutura na consciência dos homens. A catarse trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais transformados agora em elementos ativos de transformação social. É o momento que a ficha cai. Você agora não olhou para a superestrutura, você olhou para a estrutura. Você olhou para o que estava escondido. Você descobriu uma verdade oculta da maioria das pessoas. Você achou que você fazia um bem para a humanidade quando tomava banho e na hora de se ensaboar você fechava o chuveiro, economizava o quê? 5 litros de água, 10 litros de água? Você não economizou foi nada fazendo isso. Ah, quando eu vou escovar o dente, na hora que eu estou escovando eu fecho a torneira. Tu não economizou foi nada fazendo isso. Ah, eu faço xixi no boxe para poder dar descarga, não dar descarga, e aí eu economizo 20 litros de água. Tu não economizou foi nada. Isso é hipocrisia. Hipocrisia.
Você economiza consumindo menos água, porque aí você diminui, na verdade, consumindo menos carne, porque aí você diminui a produção de bois no mundo, diminui a poluição na atmosfera, aumenta a quantidade de empregos, diminui a poluição no aquífero. Você melhora a sua saúde e você economiza de verdade, porque um bife de 200 gramas que você deixa de comer e que todo mundo deixa de comer, para cada pessoa que deixar de comer, são menos 3.500 litros de água. Opa, isso é economia de verdade e não a hipocrisia que fazem com que você acredite que você está contribuindo para o meio ambiente quando você não lave o carro todo dia. Tudo bem, você tem que lavar o carro de vez em quando, você tem que fechar a torneira quando está escovando o dente, vou escovar, fecha a torneira assim. Mas isso tudo é hipocrisia se você acha que você está fazendo realmente um bem para a humanidade fazendo só isso. Isso é nada. Isso é nada. Hammurabi, como é que eu não sabia dessas verdades até hoje? Porque quem conhece a verdade, quem detém o conhecimento científico, não quer que você tenha o conhecimento científico. Por isso a pedagogia histórico-crítica tenta dotar a sociedade do conhecimento científico, porque ele gera o quê? Empoderamento. Alguém ganha com a produção de carne. Alguém ganha colocando atores famosos defendendo o consumo da carne, cantores famosos defendendo o consumo da carne. Alguém ganha muito com isso. Esse alguém manipula vocês e dá a vocês a ilusão de que vocês conhecem a realidade, quando não conhecem. A catarse é o que gera o conhecimento em síntese, leva você a um novo nível teórico de conhecimento. Síntese mental do aluno é nessa hora que você pode demonstrar o que efetivamente aprendeu. Nesse momento é o momento da aprendizagem. Saindo da catarse, nós vamos para o quê? Para uma nova prática social. Agora que eu sei tudo isso, agora que eu sei a verdade, eu não vou sair da sala de aula do mesmo jeito que eu entrei. Não, porque eu tive uma informação reveladora. E agora eu vou sair da sala de aula com uma nova prática social. Vou comer mais fruta. Vou comer mais verdura, o boizinho agradece. Vou comer mais legume, o boizinho agradece. Vou comer mais cereais, o boizinho agradece. E muito menos carne. Hammurabi, eu como carne todo dia. Começa com um dia. Começa com a segunda-feira. Se informe do que é a campanha Segunda Sem Carne. Coloca no Google, Segunda Sem Carne. E adote na sua escola a campanha Segunda Sem Carne. Depois amplie para terça, para quarta, para quinta. Até você chegar a 6 dias na semana sem consumir carne. 6 dias na semana sem consumir carne e o 7º dia sempre consumindo. Já vai fazer um grande bem para a humanidade, para você e para a sociedade em geral. O ideal seria que todos fôssemos vegetarianos, mas isso vai depender de uma instrumentalização muito mais elaborada do que essa que eu fiz. Mas ela é possível, se você instrumentalizar da forma correta. Então a nova prática social implica em agora você sair daqui, sair da sala de aula. Seu aluno vai sair sabendo o que antes ele não sabia. E ele vai fazer agora o uso social do novo conhecimento. Ele vai comer menos carne, ele vai comer mais fruta, e ele vai influenciar a família dele, e ele vai postar no Facebook, ele vai postar no YouTube essa prática maravilhosa de comer menos carne. E o quanto isso é importante, ele vai se sentir importante, porque eu me sinto importante quando no meu almoço eu não coloco carne, eu olho para o prato e eu digo, economizei água. Porque se todos agirem assim, todos estarão economizando água. Porque se todos demandarmos de menos carne para consumo, a produção vai diminuir. Hoje existe um boi para cada pessoa no mundo. Sem falar da questão da poluição atmosférica. Temos aí um outro vídeo que no final dessa aula eu fiz questão de agregar, que é o vídeo que fala do pum da vaca. O pum da vaca e quanto o pum da vaca polui a nossa atmosfera. Enfim, vimos aí o que é o método. O método de trabalho da pedagogia histórico-crítica. Um método dividido em 5 momentos. Prática social inicial, momento de síncrese, onde o aluno sabe muito pouco sobre aquele conteúdo. A problematização, a instrumentalização, que é a parte que eu mais gosto, que é onde você tem condições de dar ao aluno as ferramentas que ele precisa para mudar a sociedade que está à sua volta. A catarse, que é linda, que é você olhar para a cara do aluno, pena que eu não posso olhar para a cara de vocês agora, e perceber que a ficha caiu, e ter a certeza que quando ele sair daquela sala para uma nova prática social, a prática social final, ele vai levar para fora da sala o conhecimento que ele aprendeu ali, e cada aula é um processo novo
e diferente em espiral de transformação do aluno. E gradativamente ele vai tendo aí as condições de mudar a sociedade à sua volta. Isso é a pedagogia histórico-crítica. Isto é Demerval Saviani. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo grupo de aulas, porque esse tema se encerra aqui. Até breve. Todos os dias a gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na televisão, na escola. Mas o que elas significam na verdade? Será que eu, você temos alguma coisa a ver com isso? Será que o nosso modo de viver está fazendo bem para o planeta? Por que devemos nos preocupar com tudo isso? Qual é o futuro que queremos? A Terra está aquecendo e um dos principais motivos é o aumento do efeito estufa causado pela ação do homem. O efeito estufa é um fenômeno natural. Gases como o vapor d'água e o gás carbônico seguram os raios solares perto da Terra, fazendo com que a temperatura seja favorável à vida no planeta. Mas quando a concentração desses gases aumenta, o efeito estufa fica mais intenso e aí fica mais difícil o calor ir para o espaço. Esse calor que não consegue ir embora faz a temperatura média da Terra aumentar, causando as mudanças climáticas. Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa é a emissão de gás carbônico pelos veículos, pelas indústrias e pelas queimadas. No Brasil, os cientistas estão prevendo um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI, em relação às temperaturas médias no período pré-revolução industrial na segunda metade do século XIX. Esse aumento, que poderá variar conforme a região do país, vai provocar alterações no nível dos rios, na frequência e intensidade das chuvas e nos períodos de seca. Isso vai interferir na agricultura, na saúde, na economia, na geração de energia, na diversidade de espécies animais e vegetais, enfim, vai interferir muito na nossa vida. Nossa, será que dá para fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta, a gente ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo, economizar água e energia, evitar comprar coisas que você não precisa, usar mais transporte público para poluir menos. Mas não é só a gente que precisa mudar. A indústria, a agricultura, o comércio também tem que fazer a parte deles. Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde. Economia verde significa usar os recursos naturais de maneira responsável, agredindo minimamente o meio ambiente. Precisamos ter fontes de energia renováveis e que não poluam, como a energia eólica, a energia solar, a maré motriz e a biodigestora. Essa energia limpa vai alimentar as indústrias e as nossas casas, mas ainda assim é preciso diminuir o consumo. Tanto as máquinas das indústrias quanto os nossos eletrodomésticos precisam ser fabricados com novas tecnologias que permitam um baixo consumo de energia e menor emissão possível de gases de efeito estufa. O uso da água também deve ser responsável. Você sabia que só 0,3% de toda a água do planeta está disponível para o nosso consumo nos rios e lagos? Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra, e por isso é preciso economizar. O modo como vivemos hoje tem contribuído bastante para o aquecimento global e os efeitos já são visíveis. As temperaturas médias anuais estão em constante elevação e a frequência e intensidade de fenômenos como chuvas e secas tem aumentado, provocando desastres naturais. Os países mais pobres são aqueles que mais sofrerão com as mudanças climáticas, pois têm menos qualidade de vida e menos recursos para se adaptar e diminuir os impactos dessas mudanças. Por isso, é fundamental reduzir a pobreza. Em 2000, a ONU estabeleceu as 8 maneiras de mudar o mundo que deveriam ser atingidas até 2015. Veja quais são: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Como faço para saber se meus hábitos de consumo estão prejudicando o planeta? Você pode calcular a sua pegada ecológica. A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa
corresponde às áreas de terra e de mar necessárias para sustentar determinados estilos de vida, ou seja, é uma forma de medir a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Para calcular a pegada ecológica, foram estudados os vários tipos de territórios produtivos e as diversas formas de consumo, as tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta. Dados recentes mostram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de 1,5 planeta para sustentar o nosso estilo de vida atual. É uma forma irracional de exploração da natureza, que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação. Veja quantos planetas precisaríamos ter para sustentar os hábitos de vida e consumo dos habitantes dos diversos continentes. O futuro que queremos. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evite substituir desnecessariamente aparelhos que agregam alta tecnologia, como celulares, por exemplo, e reduza o uso de produtos descartáveis. Lâmpadas fluorescentes e de LED são mais econômicas e duram mais tempo do que as lâmpadas convencionais incandescentes. Dê preferência aos eletrodomésticos marcados com a classe A, por serem mais eficientes no consumo de energia. As indústrias de papel e celulose estão entre as campeãs de consumo de água e energia. Economize papel, imprimindo apenas o que for necessário. Cobre da sua prefeitura um sistema de coleta seletiva do lixo e uma usina de reciclagem. Os banhos devem durar 10 minutos no máximo, assim você economiza água e energia. Seja um consumidor responsável. Procure saber se as empresas que produzem os produtos que você usa têm uma atitude responsável em relação ao meio ambiente. Veja se elas reutilizam a água, se investem em inovação tecnológica para reduzir o consumo de energia e em produtos biodegradáveis. Cobre dos políticos e das empresas da sua cidade, do seu estado e do seu país tudo o que for necessário para a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, dos solos, para que a gente consiga alcançar a grande meta do desenvolvimento sustentável. Utilize transportes públicos ou organize sistemas de carona. Para curtas distâncias, utilize a bicicleta ou vá caminhando. É melhor para a sua saúde e para o meio ambiente. Para saber mais sobre o futuro que queremos, acesse redeclima.ccst.imp.br.